Oi, pessoas, bom dia! Ontem eu falei um pouquinho sobre a pessoa que se acha feia e desinteressante e hoje quero falar com vocês sobre as pessoas que se importam muito com a opinião do outro. Você é o tipo de pessoa que se importa muito com a opinião do outro? Será que você é esse tipo de pessoa? Gente, eu já fui o tipo de pessoa que se importava demais com a opinião do outro. Até eu entender que eu nunca vou conseguir agradar o outro, né? Porque a pessoa que ela se importa com a opinião, não adianta ela negar, ela tá querendo agradar o outro. Porque se ela não se importasse com a opinião do outro, se ela não quisesse agradar o outro, né? Ela não estaria nem aí pra opinião dele, certo? Concordam comigo? Pois então, a pessoa que ela se importa com a opinião alheia, ela está, de uma certa forma, querendo a aprovação. Isso é algo que já está intrínseco dentro dessa importar-se com a opinião alheia, essa necessidade de aprovação. Então, a pessoa que ela quer a aprovação do outro, ela nunca vai querer, ela nunca vai conseguir, né? Ela acaba virando refém dessa opinião, porque agradar o outro é algo assim quase que impossível, porque se existisse no mundo só você e mais uma pessoa, era capaz até de você conseguir agradá-la às vezes, mas como existem várias pessoas, alguém vai ficar desagradado, entendeu? E quem que vai ser essa pessoa na maioria das vezes? A gente não sabe, mas assim, na maioria das vezes você acaba se desagradando em prol de agradar uma outra pessoa. E se então é para agradar, já que a gente não consegue agradar todo mundo, pelo menos uma pessoa nesse mundo tem que ficar feliz e agradada, e essa pessoa prioritariamente deve ser você, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, né? Esses dias, a semana passada eu tive um paciente que ele me disse assim: "Ai, mas eu não consigo desagradar o outro, eu não consigo ser rude". A questão, gente, que a rudeza, né, o desagradar o outro, tá nas palavras de agressão. Então, se você quer falar alguma coisa que desagrada o outro, mas se você escolhe uma maneira leve de falar, uma maneira tranquila, uma verbalização não violenta, você não vai desagradar o outro, porque tudo tem um jeitinho de falar, né? Tudo tem uma forma delicada, não é nem certa, não existe uma maneira correta, mas uma maneira delicada e sutil de você falar com a pessoa. Você não precisa ser rude nem desagradável, mas você precisa aprender a falar, porque quando você tem essa preocupação com a opinião do outro, você acaba desagradando o outro de qualquer forma, porque você vai engolindo, 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 chega uma hora que você não aguenta mais, e na hora que você não aguenta mais, que é a hora que você fala de uma maneira muito agressiva, ou então fala de uma maneira assim, muito. Não é nem agressiva a palavra, uma maneira muito punitiva, né? Porque acho que você já ficou tão raivosa ali com aquela situação que você acaba falando de uma maneira muito punitiva. E isso faz muito mal pra gente, né? Então eu quero que vocês comecem a pensar que essa necessidade que tem de agradar o outro, né, da opinião alheia, gente, isso é uma crença. Vocês têm que ter uma necessidade de aprender a falar as coisas, vocês têm que aprender a normalizar esse possível desagrado, né? Tá na hora de começar a normalizar isso, ao invés de ficar aí cheio de dedos tentando não agredir. E você, quando a gente fica cheio de dedos tentando não agredir, o que acontece é justamente o contrário, porque você vai suportando, 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 chega uma hora que você acaba agredindo. Então, a maneira correta da gente não agredir o outro, a maneira correta da gente conseguir ter uma opinião positiva do outro é quando a gente consegue verbalizar de uma forma levinha, consegue falar aquilo que você tá pensando sem ficar se torturando para não desagradar o outro, certo, gente? Amanhã eu vou falar com vocês por onde recomeçar a minha vida. Às vezes você se sente assim, nossa, não sei nem por onde eu começo, tô perdida, quero começar alguma coisa, então eu acho que eu nunca comecei. Então, gente, beijo, até amanhã.